Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like aí pra dar aquela moral na divulgação do vídeo. E se tu tá bolado, meu Deus, com essa política, essas derrotas, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, vamos começar o nosso giro de notícias, mais uma vez falando do volante Felipe Basto. O jogador não viajou com a delegação do Vasco ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio. Como eu informei para vocês alguns giros de notícias atrás, o volante teve um desentendimento com a comissão técnica, ficou chateado de não ter sido relacionado para o jogo contra o Defensa e Justiça, e após ter um desentendimento com a comissão no CT do Almirante na sexta-feira, o jogador sequer treinou e não foi relacionado e não viajou para o Rio Grande do Sul. Segundo o Globoesporte.com, a situação do volante deve ser definida na próxima semana. Há inclusive a possibilidade do seu contrato ser rescindido. Lembrando que Felipe Basto tem contrato apenas com o Vasco até o dia 31 de dezembro. Quero te ouvir a tua opinião a respeito dessa situação. Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, seguimos. Vamos trazer para vocês uma informação também e vou deixar para vocês um trecho do vídeo. O companheiro Gustavo Hoffmann, dos canais ESPN, Fox Sports, fez uma entrevista com o volante Souza, ele mesmo, cria das nossas categorias de base, jogador que tinha prometido que assim que seu contrato se encerrasse lá com a equipe do Mundo Árabe, em maio do ano que vem, retornaria ao Vasco e teve o seu contrato encerrado esse ano ainda por questões de pagamento. A equipe lá, árabe, não estava pagando o seu salário em dia e ele acabou rescindindo o contrato. E contrariando muitos vascaínos, ele acabou indo para o Besiktas da Turquia, pediu desculpas à torcida do Vasco e nessa entrevista dada ao Gustavo Hoffmann, ele dá os motivos pelo qual ele não retornou ao Vasco. Confere aí se o motivo do Souza é ou não é plausível para retornar ao Vasco. Anteriormente falei muito sobre voltar para o Vasco, que eu queria voltar para o Vasco quando acabasse meu contrato em 2021 com o Arli, no meio de 2021. E quando eu quebrei esse contrato com o Arli, por um lado eu me senti a obrigação de voltar para o Vasco, porque eu fiz essa promessa, e por outro lado, profissional, sabia que não era o momento, porque infelizmente o Vasco não se encontra numa situação onde eu fosse conseguir desempenhar o futebol que eu estou desempenhando aqui no Besiktas. Eu acho que o Vasco não me daria isso. Apesar de eu dever tudo ao Vasco, eu tenho certeza que eu voltando com a estrutura que o Vasco tem hoje, não só de elenco, mas de tudo, eu não conseguiria desempenhar o mesmo futebol que eu desempenho aqui, eu seria muito cobrado por isso, e eu não queria manchar a imagem que a torcida ainda tem boa de mim do campo, né? É óbvio que hoje eles ficam chateados, me xingaram um montão. Eu prefiro que ainda mantenham isso do que seja um xingamento por eu não estar jogando bem, uma vaia ou algo do tipo. Eu tenho certeza, apesar da minha qualidade, eu costumo dizer que todos os jogadores de futebol dependem muito um do outro. É difícil você, ainda mais na minha posição como volante, se eu não tiver um bom elenco em volta de mim, é difícil desempenhar um bom futebol. Os volantes ficam muito sobrecarregados. Então, eu tenho certeza que as coisas não iriam tão bem quanto todo mundo achava que fosse, né? Eu poderia dar um toque a mais de qualidade aqui e ali, mas isso eu acho que teria prazo de validade. Eu costumo dizer o Arão, cara, antes de voltar, antes de chegar o Jesus, antes de ter aquele elenco maravilhoso, ele era muito questionado. Mas a gente que é volante, a gente que vê os jogos, sabe que ele sempre teve qualidade. Nunca deixou de ter qualidade. Mas o que muda é o seu entorno. E quando você cresce junto e as pessoas começam a notar isso. Então, eu tenho certeza que, apesar de eu ter um carinho muito grande pelo Vasco, não seria o momento, como eu acho que agora eu ainda tenho mais certeza com o tempo passando. Eu vejo como eu tenho evoluído jogo após jogo aqui, recebido inúmeros elogios. Eu, com 31 anos, me sinto muito melhor do que
quando eu jogava no São Paulo, quando eu jogava aqui no Fenerbahçe. Hoje no Besiktas eu me sinto muito mais confiante para fazer qualquer tipo de jogada, e sei que se eu errar não vai ter problema nenhum, porque eu tenho a mente preparada para o erro também. Antigamente eu não tinha, eu achava que errar não pode errar, jogador não pode errar. E hoje, se não errar, você não consegue tirar o melhor de você. Então, mas se eu tivesse voltado lá em agosto, setembro, quando eu quebrei meu contrato, eu acho que hoje eu estaria um pouco mais triste do que eu tô. Quer dizer, não um pouco mais triste. Deu para entender. Pelo Vasco estar vivendo esse momento. É um momento muito ruim, um momento que o Vasco precisa voltar a ser o que era antes, porque o clube é muito grande, a torcida é muito grande, não merece isso, e eu tenho certeza que eu não ajudaria tanto quanto eles esperavam que eu fosse ajudar. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir o volante Souza aí, complicado. Eu entendo a situação do Souza, ele na cabeça dele, ele acredita que se ele vem, ele ia ficar no meio dessa situação confusa toda do Vasco, ele não ia conseguir entregar aquilo que a torcida espera, né? Ele provavelmente ia ficar brigando para não cair com o time também, e preferiu, na opinião dele, não manchar a imagem e a reputação que ele tem com o torcedor do Vasco. Acho que o erro crasso dele é ficar em entrevistas alimentando isso. Quando ele fala que vai voltar, de que ele liga pro Alex Teixeira, pro Souza, pro Coutinho, que o plano era todo mundo voltar pro Vasco numa data tal, ele já ia voltar ano que vem, e aí já tem essa pilha no Teixeira. Isso vai alimentando aquela situação do torcedor, e aí quando não vem, aí dá esse problema. Se não tivesse falado nada, não teria problema algum. É a minha opinião, acho que o Souza errou nesse quesito. Com relação ao motivo que ele deu, a vida do jogador é curta, foi para a Turquia, pegou um bom contrato, vai receber em dia, time com estrutura. Não acho que ele tenha feito nada de errado nesse sentido. O errado é prometer e não cumprir. Mas quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos seguir o nosso giro de notícias, tem mais informações para trazer para vocês, mas antes, para tudo, é isso mesmo, semana que vem vai rolar aquele baita sorteio de 6 camisas do Vascão. Cara, os uniformes da capa são espetaculares, você pode escolher qualquer modelo, camisa de jogo, concentração, aquecimento, viagem. É muito simples concorrer. Como é que eu faço, Dieguinho? Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link da 1xBet. Você vai clicar, vai se cadastrar e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal futebolaco2019@gmail.com. Aqui na descrição do vídeo tem o e-mail do canal para você não mandar errado, beleza? Lembrando que cada depósito de R$25 gera um cupom. Se você fizer um de R$50, gera 2, um de 75, 3 e assim sucessivamente. Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam bem, e você pode fazer apostas em jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, campeonatos europeus e até amistosos de seleções. Vem pra 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Cara, custam R$269 as camisas e você pode ganhar só com R$25. Vem pra 1xBet. Bom, galera, seguimos. Vamos trazer mais informações pra vocês. E a parada que eu tenho pra falar agora é o seguinte. O Jorge Salgado se pronunciou a respeito da transição, né? E eu tinha prometido para vocês, assim que ele se pronunciasse, eu traria no próximo giro de notícias. Então vou colocar para vocês o posicionamento oficial de Jorge Salgado a respeito desse convite que o Campelo fez hoje ao Levin e também ao Jorge Salgado para iniciar uma transição na segunda-feira. Aspas para Jorge Salgado. Confere aí. Fui procurado pelo presidente Campelo para iniciarmos a transição, juntamente com o outro candidato. Nesse momento de dificuldades e incertezas que vive o Vasco, a instituição Vasco da Gama precisa ser sempre a prioridade e principal preocupação de todos nós. Aceito o convite porque jamais vou recusar o que é melhor para o clube. Não existe ainda nenhum presidente legitimado pela justiça. Por isso estou à disposição pelo bem do Vasco. Nunca me furtei em ajudar nos momentos de dificuldade, antes mesmo de ser candidato, e não será diferente agora. Pelo nosso Vasco, não podemos medir esforços, nunca, disse Jorge Salgado em seu Twitter. E aí, galera, o que vocês acharam aí da opinião do Jorge Salgado? Quero te ouvir a respeito dessa situação, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar do que para mim é um dos temas mais importantes para o Vasco nesse momento. O Vasco tem só até o dia 15, leia-se, domingo da semana que vem, para definir a contratação de Martim Benítez. Se o Vasco não responder o Independente, que é o que vem acontecendo,
perderemos o argentino. Vou jogar limpo com vocês. Na minha opinião, com o Benítez, a gente tem alguma chance de fugir do rebaixamento. Sem o Benítez, olha, fica muito complicado. Eu acho que o rebaixamento fica bem desenhado pra gente. E o Globoesporte.com conversou com Jorge Damiani, o diretor executivo do Independente. Olha, as respostas que ele deu ao GE não foram nada boas. Então, aspas agora para Jorge Damiani, entrevista exclusiva ao Globoesporte.com. Confere aí. O Independente espera até o fim de semana, e se não chegar nenhuma proposta do Vasco e não houve nenhuma resposta até então, o Independente já começa a negociar com outros clubes interessados. Há clubes da MLS, da Turquia e outro grande do Brasil. O Vasco tem a opção de compra, mas não responde a nada e está perdendo a opção. Estão chegando propostas melhores por Martim Benítez. Estamos escutando. O Vasco tem prioridade até os próximos dias, mas não se decide. Por empréstimo ele não continua. O Vasco não decide, está complicado. E nós não queremos atrapalhar a carreira do menino, porque há outras propostas melhores economicamente para o jogador e para o Independente. Estamos respeitando ao Vasco porque essa foi a palavra que demos ao presidente anterior. Há 15 dias que não temos uma resposta. Para mim, o Vasco não tem intenção de comprá-lo. Por mais que tenha chegado a mim, por meio de representante dele, que existe a intenção de comprá-lo por intermediário de uma pessoa. Não chegaram respostas. Lamentavelmente, não sei qual a situação financeira do clube. Então, estamos vendo outras opções, finalizou Damiani ao Globoesporte.com. Galera, é muito triste ouvir essas declarações do Jorge Damiani aí ao Globoesporte.com, pelo seguinte fato: Campelo falou que tinha chegado num acordo, tinha arrumado parceiros, e aí até dentro dessa matéria ele deu uma desculpa lá pro GE, que os parceiros que ele arrumou, porque o Vasco não tem dinheiro para comprar, seriam algumas negociações que ele não deixa muito claro, só fariam se fosse ele. Como ele perdeu a eleição, aí fica inviável, esses parceiros não vão querer colocar dinheiro. Então é complicado, galera, é a situação de momento. Como é só até domingo, a própria decisão da Justiça só vai ser no dia 17, 2 dias depois dessa situação aí, que é o limite máximo que o Vasco tem a preferência de compra. Infelizmente, para mim, parece que Martim Benítez está 95% fora do Vasco e 5% de chance para ficar. Mas quero ouvir vocês a respeito dessa situação, deixa aqui embaixo nos comentários. O Dieguinho se despede por aqui, dá essa moral pro meu vídeo aí, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também. Compartilha para mais amigos e para mais vascaínos saberem do que está acontecendo no Vascão. E dá essa moral, se inscreve aí no canal. Chegamos à marca de 170 mil vascaínos e a sua inscrição aqui é muito importante, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, e a qualquer momento em volta, Vasco, tamo junto. Valeu!